Saudações cinéfilas, como vocês estão? Eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas, e hoje estamos presentes para o episódio de número 9 do Arquivos Nicole Kidman, e que hoje será baseado na minissérie Nove Desconhecidos, que é da Hulu lá fora e que foi exibida aqui no Brasil pela Amazon Prime Video. E, como sempre, eu estou com o Vanderlei Teixeira. Saudações, Vanderlei, como vai? E aí, gente? Essa expressão de desânimo de ambas as partes será justificada em alguns minutinhos. Mas, enfim, como apontei, falaremos hoje sobre Nove Desconhecidos, tentando ser o mais breve possível. Vou falar a sinopse dessa minissérie, conforme está disponível na Amazon Prime Video, que diz o seguinte: Nove Desconhecidos mostra 9 pessoas bem diferentes que chegam a Tranquilo House, um retiro de bem-estar que promete uma transformação total. Lá, os hóspedes caem no encanto da enigmática Masha, que fará de tudo para curá-los. Mas, conforme os dias passam, os métodos pouco ortodoxos de Masha ameaçam levar este grupo instável até o limite. É uma minissérie que foi concluída aqui no Brasil nesta sexta-feira, 24 de setembro, e foi dividida em 8 episódios. Vanderlei, como é a primeira vez que estamos avaliando o material inédito de Nicole Kidman, que estamos comentando aí no calor do momento, então a gente já vai pular aquela parte. Qual foi a sua primeira impressão diante deste filme, dessa minissérie, deste telefilme? Porque a nossa primeira impressão é a que discutiremos, compartilharemos agora com vocês. Eu acho que eu posso perguntar para você, Vanderlei, na verdade, sobre talvez expectativas em relação a esse novo trabalho de Nicole Kidman. O que você esperava de Nove Desconhecidos? Eu acho que foi uma expectativa que eu fui criando aos poucos, assim. Assim, mesmo sendo uma adaptação de uma nova história da Liane Moriarty a gente ter esse histórico com Big Little Lies, não foi um projeto dela que eu confesso que de imediato me chamou muita atenção, não. Mas eu fui criando expectativa aos poucos, acho que pode ser até uma coisa que a gente vai discutir aqui, do material de divulgação da série, né? Os trailers, os teasers da série, né? Me pareceu uma coisa bem interessante, uma personagem bem interessante da Nicole, e o material de divulgação, não sei se você teve essa mesma percepção que eu, mas assim, acho que vendeu um negócio meio errado, assim. Ele me pareceu e se inclinar o projeto muito para pro gênero terror, uma coisa mais sinistra, assim. Não que não tenha seu grau de não flerte muito, não flerte com uma coisa mais sombria, mas assim, dava a entender que era uma coisa voltada para isso, né? Então, eu acho que eu fui criando um pouco de expectativa, mas mesmo quando beirava a estreia, assim, eu fiquei um pouco decepcionado, assim. Não porque não... Acho que um pouco, sim, porque não cumpriu o que ele vendeu ser, mas eu acho que o que a série foi, conforme a gente foi assistindo os episódios, eu fiquei um pouco decepcionado. Sobretudo como ela desenvolveu as coisas, assim. A gente pode se aprofundar disso. Eu não posso opinar muito em relação às expectativas diante do material que foi divulgado, porque eu admito que eu não vi nada. Eu não Não viu, assisti né? ao trailer. Eu vi só imagens, assim, para ter uma Uhum. ideia do qual é o elenco que estaria presente, como a Nicole Kidman estaria caracterizada, mas é porque eu não acessei nada porque eu queria ter lido o livro antes, e foi o que eu fiz. Sim. Inclusive, o livro da Liane Moriarty, ele foi publicado aqui no Brasil em 2019, em abril de 2019. Está disponível aí pela Intrínseca.
E o livro eu meio que concluí há pouquíssimo tempo. A minissérie já estava correndo pelo mundo e eu ainda estava concluindo ali a leitura do livro. Eu até comentei com você que eu senti que era um perigo o fato da Nicole Kidman já ter comprado os direitos para fazer a adaptação desse livro quando ele ainda nem estava pronto. A Nicole Kidman provavelmente já tinha uma amizade ali com a Liane Moriarty pelo Big Little Lies, inclusive a autora destes livros, assim como a Nicole Kidman, é australiana. Uhum. E acho que talvez tenha sido um erro de já ter obtido os direitos de adaptação quando a coisa não estava pronta, porque eu acredito que isso também até interfere o processo criativo do escritor, né? No caso da Liane Moriarty. Eu tenho que preparar uma coisa aqui que já vai ganhar as telas, Sim. o streaming, né, no caso. Então, como que vai ser? E E, e foi uma escolha apressada e que também se resultou apressada para o público, porque acho que o livro ele mal tinha sido recepcionado ali por muitos leitores do mundo, e aí já estava anunciando as filmagens. E acho que foi um projeto que a Nicole Kidman, como produtora, achou ideal também para fazer ganhar vida imediatamente, porque as filmagens aconteceram no meio do ano passado, bem quando estava rolando a pandemia. Então, parecia ali um projeto perfeito para se fazer nesse momento com tantas restrições, porque afinal de contas você está contando uma história em que são apenas 9 personagens. Na verdade, são mais de 9 personagens, né? Digamos, acho que ao todo nós temos ali 9, 11, a né? Masha como 11, sendo a 10ª e 3 assistentes dela, então são é, 13 personagens 13. apenas. E eles ficam, ao longo de toda a história, isolados nesse retiro, nesta clínica. Então, parecia também perfeito em termos de viabilização de projeto fazê-lo naquele 2020 em que a pandemia estava em seu ápice. Mas acho que é isso. As minhas expectativas estavam muito suspeitas por conta dessas decisões apressadas. Já obter os direitos, já é, filmar sem conhecer muito bem a recepção do público e da crítica diante daquele livro. E eu acho que até durante essa conversa posso soltar também algumas coisas em relação ao que acontece no processo de adaptação, porque nós temos uma minissérie que é bastante diferente do livro. E, e acho engraçado como o Novo Desconhecidos minissérie parece ser mais um novo Big Little Lies, de certa forma, do que necessariamente um Novo Desconhecidos livro. E você também teve essa impressão sobre a gente está diante de um novo Big Little Lies, diante de alguns nomes envolvidos, que novamente a Nicole Kidman como protagonista, Liane Moriarty como autora do material original, David Kelly fazendo a adaptação, o mesmo diretor de fotografia Uhum. acho que é Yves Belage, né? O francês Yves Belage, que trabalhou em Big Little Lies, está de volta aqui também. Uhum. Eu confesso que quando assisti eu não me veio muito essa comparação na cabeça, mas quando você falou, eu acho que eu comecei a ver reparar algumas coisas que eventualmente tem um paralelo na forma como ele fez o Big Little Lies, até essa coisa de trazer um mistério que fica durante todos os episódios, né? Ele fica estimulando isso na gente e a resolução daquilo vai trazer alguma grande resposta para a trama toda, né? E Uhum. que é uma coisa que não se cumpre, assim, sinceramente,
Não acho que ele faça da maneira como ele fez lá. E depois também pensando, não sei se é tão importante para a série como era para Big Little Lies em termos de estrutura, assim. Sim. Acho, não sei se a gente pode falar spoiler, assim, mas assim, a coisa em torno do quem é que está perseguindo a marcha, no final das contas, para mim, no penúltimo episódio, me traz uma expectativa de que vai ser algo realmente importante, vai ser algo realmente que vai aderir à trama geral num todo, né, da marcha e o que é que ela quer com aquelas pessoas e tal. Mas no final das contas, no último episódio, acaba se tornando algo extremamente descartável que não dá nenhum tipo de. Não oferece nenhum tipo de resposta ou. Enfim, acho que a série podia ficar sem isso, assim. E é uma coisa que ele traz, é uma coisa que ele traz no sentido de investir a gente, engajar a gente naquela obra, tornar instigar a gente, né? Querer que a gente acompanhe aquilo ali até o fim para saber o que está por trás daquilo ali, mas que é algo que, no final das contas, é completamente descartável, assim. E talvez tenha, assim, esse intuito mesmo de construir algo próximo do que Big Little Lies fez, com aquela coisa do mistério em torno do assassinato de alguém e quem cometeu aquele assassinato, né? A Uhum. gente tem algo parecido aqui, a gente tem também esse esforço de trazer um grupo de personagens completamente despedaçados e que talvez ali numa união entre eles exista algum tipo de redenção, de transformação positiva neles, assim, mas que me remete um pouco a Big Little Lies também, só que aqui eu acho que condiz um pouco com o que ela quer construir, com o que a Aliene quer construir, né? De personagens que estão juntos na situação meio que de retiro, de procura de algum tipo de redenção, de, sei lá, de transformação. Uhum. Mas eu confesso que, no sentido do Big Little Lies, me incomodou muito essa coisa do mistério, assim. Eu acho que o Novos Desconhecidos viveria muito bem sem essa... Inclusive as personagens envolvidas nessa trama de mistério, assim, elas seguiriam muito bem a jornada delas nessa história. Sem isso, assim, ficou uma coisa completamente descartável. Eu não sei. Você me falou depois que foi uma coisa que foi inserida pelo David e Kelly, né? Na adaptação. Eu não sei se foi uma decisão muito bem-vinda, não sei. De certa forma, sim, a base é a mesma, o conceito em relação a livro e minissérie. Nós temos essas 9 figuras se tornarão pacientes da Tranquillum e o background deles é similar. Nós temos essa família enlutada, nós temos essa mulher a Frances, que inclusive eu considero uma protagonista no livro, sendo essa escritora que é, se envolveu em um relacionamento virtual que, enfim, não deu certo. Na verdade, foi um grande enrosco para ela. Nós temos aquele ex-jogador que, enfim, já envelheceu e já não está mais ativo por conta de todas as lesões. Enfim, a base é a mesma. Só que acredito que o grande mistério do livro, assim, se eu posso categorizar isso como mistério, é justamente a figura da Marcia. Porque na Uhum. minissérie, por exemplo, a Marcia que a Nicole Kidman interpreta, ela já se manifesta ali é, imediatamente no início dessa Sim. história. Enquanto no livro, ela só vai aparecer de fato, ela só vai ganhar ali um capítulo com o nome dela quando você já está concluindo ali o primeiro quarto da leitura. Então, Uhum. fica muito pensando, quem que é essa mulher? O que que ela está pretendendo com esse grupo?
porque a gente vai percebendo ao longo da história de que a intenção dela com esse grupo em específico é testar novos protocolos de terapia, o que envolve fazer com que essas pessoas consumam drogas alucinógenas e tudo mais. E acredito que esse é o mistério do Novos Desconhecidos livro, até as consequências do quanto essa terapia, do quanto essas pessoas serão transformadas por essa terapia experimental. E, embora eu acredite que na minissérie existe uma maior ênfase em relação a essa questão de indústria dos medicamentos, dos riscos da terapia alternativa, eu sinto que é uma tecla que o David Kelley pressiona bastante forte na minissérie e que no livro está presente, mas não me parece estar lá ao ponto de ser um comentário crítico ou reflexivo em relação a essas questões. E que eu tinha até a expectativa que ele fosse um pouco mais além nisso, assim, nessa... Exatamente. No caso, nós temos, né, o Jonathan Levine, que eu lembro que assim que ele foi anunciado como o diretor de todos os episódios, eu falei, tô achando muito estranha essa escolha, porque ele é um diretor que debutou fazendo filme de terror com a Amber Heard, mas depois foi se encaminhando por um tipo de comédia meio censura 18 anos em relação a linguajar. Eu achei realmente ele uma escolha muito estranha aqui para essa minissérie. E é uma escolha que eu categorizei como estranha, que agora vendo o resultado final, eu confirmo ela como deslocada, porque eu não consigo ver ele imprimindo uma personalidade que talvez ele teria. Eu sinto muito mais ele correspondendo a essas expectativas em relação a reciclar ali elementos que, de certa forma, tornaram Big Little Lies um sucesso, e que agora ele tem novamente ali elementos chaves, né, desse sucesso, reunidos novamente. Eu acho que ele está mais ali correspondendo do que imprimindo um estilo estético, um estilo narrativo. Acho que nem o humor, que talvez seja mais característico, algo mais característico dele diante da filmografia que ele apresenta, está muito inserido aqui no Nove Desconhecidos. Assim, eu confesso que a direção dele não me incomodou mais do que me incomodou a maneira como o roteiro foi desenvolvido, assim. É uma direção que realmente não tem muita personalidade, e tem esses paralelos, inclusive pela presença do diretor de fotografia do Big Little Lies, com algumas coisas que foram feitas lá. Mas o que me incomoda mesmo no Nove Desconhecidos é o trabalho do David Kelley, assim. Eu não sei se, assim, a impressão que eu tinha sempre, desde o início da minissérie, a gente tinha personagens que sempre pareciam sempre ofereciam estereótipos de conflitos, tipos de conflitos que ou a gente já tinha visto de outra maneira em outras circunstâncias, ou que se anunciavam como uma promessa, mas que nunca ia além, assim, eu nunca senti que nenhuma das figuras que, à exceção da Masha, eu nunca senti, talvez um pouco da Carmel, ou então um pouco da personagem, principalmente a personagem da Melissa McCarthy, acho que até se beneficia com relação aos outros, mas eu nunca senti que fosse muito a fundo nas questões deles. Assim, a gente tem ali a influência que tem um problema no casamento. Sim, mas para além disso, o que é que esse problema no casamento traz, sabe? Você fica sempre naquela esperança de que se mergulhe um pouco naquelas questões, mas eu nunca senti ao longo dos episódios que ele ia muito além. A gente tinha a coisa do jogador de futebol, né? A gente tem a coisa
do jornalista, a coisa da Carmel com o passado dela com o marido, assim. Mas eu nunca senti que esses personagens iam mais a fundo além de uma superfície, de uma coisa de a gente tem que trazer novos personagens que tenham algum histórico de conflito, mas ele nunca vai muito, nunca esmiuça muito as questões dessas figuras, assim. Mesmo aquela família ali que tá fragmentada muito pela coisa da morte de um dos filhos, assim. É, eu senti uma das questões centrais, uns incômodos centrais para mim com Novos Desconhecidos foi esse roteiro do David Kelly, assim, que eu acho que se a gente tivesse alguma coisa, o Jonathan me parece o tipo de diretor que precisa muito disso, assim, e eu não, e acho que ele não tinha um roteiro tão legal assim que suprisse essa carência na direção dele, assim, sabe? Então, o incômodo para mim que ficou muito com essa minissérie foi nesse sentido, assim. Assim, eu tenho um problema muito grande com narrativa seriada. Eu não sou uma pessoa que acompanha muitas séries, que acompanha com fidelidade de temporadas. Eu gosto mais de minissérie. É, e assim, as pessoas costumam implicar comigo, você tem paciência só com série da Nicole Kidman. E eu acho que essa é a primeira vez que esse rótulo se cumpre. Assim, eu acho que eu só acompanhei essa história até o fim porque foi um trabalho dela, porque eu confesso que desde os primeiros momentos eu tive muita dificuldade de ser preso por aquilo ali, assim, por aquelas pessoas. Eu saí, confesso, sem relação alguma com nenhuma daquelas figuras, assim, com nenhuma, assim. Talvez no finalzinho eu tenha a marcha tenha despertado alguma coisa, mas assim, não não bateu nesse É, não teve. no livro mesmo eu já tinha esse sentimento de me desprender dessas figuras, porque eu já não me lembro mais nada da Carmel do livro. O Lars também para mim foi uma presença bastante insípida, assim como o casal que é a Jessica e o Ben, que é o que ganha na loteria, né, e a digital influencer. Acho que, sei lá, acontece muito também nessa direção, algo que a gente já tinha presenciado, por exemplo, com a Andrea Arnold na segunda temporada de Big Little Lies, do qual eu já achei bem problemática. Acho que a coisa da direção acontece novamente aqui, que é uma minissérie que está muito mais presa ali no autor do roteiro do que aquele que vai conduzir ali aquilo, vai fazer a tradução daquilo utilizando recursos audiovisuais. Mas eu concordo. Eu acredito, eu ainda tenho bastante empatia pela família. O que tem o Hum, Michael Shannon e eu só achei estranho que tinha um dado que para mim era muito importante no livro, que era em relação a qual que é mesmo? É a Zoe, né, o nome da filha, né? sim. Enfim, como a gente sabe, o irmão gêmeo dela faleceu, atingindo a maioridade, ele se enforcou. E aí, desde então, tinha uma coisa em relação ao aniversário dela, de que ela nunca comemorava, depois dessa fatalidade, ela nunca mais comemorou o aniversário dela na É, data que ela nasceu. E isso sim, em outra que não fizesse alusão a esse episódio trágico que aconteceu com essa família. E é algo que, por exemplo, eu não, que acho interessante, que acrescentaria a esses personagens e que não existe aqui na minissérie. Então, até fico me perguntando sobre. Porque quando a gente fala muito de adaptação, a gente fala, né, sobre aquelas mudanças que foram necessárias, porque, enfim, você está trabalhando com uma nova mídia, ela precisa atender a outros requisitos, a outras expectativas.
Mas eu acho estranho como aqui no Novos Desconhecidos as coisas que foram modificadas, retiradas, não estão necessariamente somando para a minissérie, sem estar subtraindo. Mas, enfim, é muito Big Little Lies para mim. Tem a questão do mistério que já se manifesta logo ali nos primeiros momentos, da Marcia recebendo as ameaças, algo que não existe na encarnação literária dessa história. Também existe muito a forma como os flashbacks são organizados e interferem em acontecimentos presentes, quase como se os flashbacks enfim, como se o passado fosse colado em algum momento com ações do presente, e é muito excessivo também essa. Faltou só o depoimento das pessoas que ficaram hospedadas no spa, Exatamente. contando os episódios que a gente teve no final, né? Não teve, mas teve no final. Exatamente. Ai, como a Samara Irving, né, diz no final. Então, foram eles que nos drogaram, mas depois eu gostei. Só faltou ter esses tipos de falas intercalando acontecimentos ao longo da minissérie. Eu sinto uma extrema apatia na minissérie também, assim, sabe? Você vê pessoas que estão sofrendo, assim, mas assim, eu não sinto em momento algum aquilo como algo externalizável. Assim, não sei se também porque tem a coisa da atmosfera, todos estão no spa e talvez isso queira também ser transmitido, né? Mas eu não sinto, não tem nenhuma. Não, eu não sinto vida A gente naquilo não se ali, importa sabe? com eles, Não né? se importa com ninguém. Assim, mesmo as personagens que vivem coisas. Você falou da família, assim, são figuras que vivem situações muito sérias, assim, que supõem que a gente vá colar naquilo ali, vá aderir naquilo ali de maneira instantânea, porque é algo que é passível de identificação muito, talvez de todos realmente seja que seja mais forte, assim. Mas não pega, assim, eu não sinto, não tem. É muito diferente do que a gente. E aí, paralelo com Big Little Lies, não aconteceu, assim. A gente em Big Little Lies, instantaneamente, a gente se apega muito à Madeleine, da Reese Witherspoon. A gente vai gradualmente se envolvendo com a história da Celeste, sabe? A gente tem uma empatia pelo que a personagem da Shailene Woodley sofre. A gente gosta da Renata e das questões dela, sabe? Aqui nada, assim, nem a Masha, que seria essa figura central, assim, desperta alguma coisa na gente. É muito estranho, assim. E é uma série que está sempre sinalizando para pessoas que estão sofrendo, para pessoas com as quais talvez a gente tenha que olhar o drama delas e sentir algum tipo de coisa pelas, mas não acontece, assim, sabe? É um negócio muito estranho. Enquanto Big Little Lies, nós tínhamos esses personagens como a Renata e a Madeline, que tinham esses defeitos, mas que eram defeitos, de certa forma, fazer com que a gente gostasse ainda mais delas. Aqui tem alguns momentos, assim, por exemplo, a Frances, logo no primeiro episódio, É, ela se mostra tão antipática que é, eu não consigo. E ainda tem essa péssima escolha, né? De que não pode ter a Melissa McCarthy que ela traz o marido dela tira colo. É uma coisa, o Ben Falcone. É uma coisa, te enfim. tira do negócio, te tira da imersão do negócio, e te leva para outro lugar, assim. Você Uhum, já não se conecta com aquilo, porque você já viu aquele negócio antes, assim. E você uhum, sabe que os dois são casados, é um negócio que não precisa, sabe? uhum. E também tem a coisa do Lars, do Luke Evans. Aí eu não sei se também quer fazer um comentário pelo fato dele também ser um ator gay e ele vive um personagem Hum. gay. Eu não sei. É engraçado como essa É, é uma minissérie e até estava pensando nessa questão de diversidade, né? Ela contempla ali vários grupos é. mas isso também isso não.
acaba não reverberando nada assim, na tela, sabe? E assim, do Luke Evans, você falou dele, é até interessante a presença dele em dado momento, quando a gente descobre que ele é um jornalista, e é até um personagem que seria muito interessante para eles aprofundarem essa questão, essa discussão que se anuncia, né, de vamos falar sobre essa coisa das drogas e das terapias alternativas e como isso virou uma indústria, sabe? Uhum. Seria até uma figura interessante para eles esmiuçarem essa questão posteriormente, sabe? Mas, assim, fica uma coisa só com uma promessa, assim, para mim. Eu não vejo que seja uma coisa que se cumpra, assim. E era também, não sei se também erro da gente como espectador, mas era uma expectativa que eu tinha também com a série, né? Dessa discussão. Porque é uma coisa que eu sinto ser algo um pouco problemático, que se transformou essa coisa da terapia alternativa, né? De se ter saído de uma coisa meio que de suporte para as pessoas, né? E de interesse, de empatia com a dor das pessoas, para se transformar numa indústria, né? Ah. Em que se apropria de um discurso de cura para ganhar dinheiro, assim. Então, isso, nem isso se aproveita muito na série, vira uma coisa no final, tudo valeu a pena, valeu tudo que a gente passou, valeu a pena, porque no final a gente se curou e a celebração daquilo ali, sabe? E aquele final de mostrar o que é que cada um dos personagens, o que aconteceu com cada um dos personagens depois daquilo ali brevemente. Um acabou assumindo tranquilo, né? Os outros acabaram se encontrando como casal, a outra criou um grupo de terapia alternativa, de terapia em grupo. Exatamente. Se perdeu uma oportunidade, principalmente em relação ao que levou à morte do filho da família, né? Porque Sim, chega um determinado momento da minissérie em que é revelado ali de que o medicamento do qual o irmão da Zoe fazia uso é, tinha como uma consequência ali o, enfim, pensamentos suicidas, né? Era um dos efeitos sim. colaterais ali e é engraçado, né? Como a gente vive numa realidade em que, sei lá, um remédio de asma pode é, ter como efeito colateral algo tão grave e é uma coisa que fica presente em letras miúdas de uma bula, mas aí Sim. o roteiro ele joga isso, ele joga essa consequência, mas a discussão fica mais ali no peso da culpa de quem saberá essa informação do que necessariamente o quanto a indústria farmacêutica é muito problemática também em relação ao que ela oferece com uma cura, mas que também, na verdade, pode acarretar num efeito colateral ainda mais perigoso. Eu Então, até gosto, por exemplo, daquela cena do jantar, não sei em que episódio é, acho que é logo no iniciozinho, ou perto da metade da série, que todos estão num jantar e que aí todos colocam a personagem da Nicole contra a parede, né, te perguntando o que que ela tá botando, né? Ela tá botando alguma droga, se ela tá drogando eles, e aí ela fala tudo, tem aquela fala, né, toda sobre é, que é, não é que problematizando, mas sacudindo um pouco a questão, né? Dizendo, sim, eu tô usando isso para ganhar dinheiro, mas também colocando os prós e os contras. Eu achei para mim foi a cena mais interessante da série, inclusive. Assim, foi um grande momento, assim, que eu não vi se repetir depois, assim, em termos de esgarçar essa questão, né? De... inclusive é muito tabu também você falar a respeito de terapias alternativas. Eu vejo muito, por exemplo, a questão do ayahuasca, né, do chá. Que muitas pessoas defendem, que maravilhoso e tal, mas já teve muitas pessoas que fizeram uso de ayahuasca, não vou dizer muitas, mas existem esses relatos de pessoas que fizeram uso de ayahuasca e que tiveram sequelas gravíssimas. Eu soube de histórias de pessoas que praticamente foram zumbificadas depois do consumo de ayahuasca. E a mesma coisa também provavelmente se daria aí com as drogas que a marcha, mesmo numa dosagem Sim. controlada, oferta para esses Uhum. pacientes.
Mas não, aí fica muito, às vezes não existe um confronto, mas às vezes a coisa acaba recebendo uma resolução até mais cômica do que Sim. necessariamente séria. E tem aquela, também aquele último método que ela usa, né, de que você até fora daqui você falou, né, que acaba sendo o clímax do filme, não necessariamente a coisa dela com a família, né, de confinar todos os hóspedes num espaço, aquilo. Aquilo ali é feito no último episódio e de uma maneira tão, Uhum, assim, sabe, rápida as coisas, assim. uhum. Eu falo assim, gente, a ideia é boa, assim, e seria interessante até que ela trouxesse isso no episódio anterior e que estendesse um pouco o próprio conflito daquelas pessoas ali naquele ambiente, sabe? É uma adaptação que eu não entendi, assim, como foi os Até meandros. para situar quem estiver nos assistindo e tem curiosidade em relação a esse aspecto, é que uma boa parte das páginas finais do livro se dedicam a esse experimento que a Masha propõe de confinar todos esses 9 desconhecidos em um ambiente que eles não conseguem sair de maneira alguma, e a intenção dela com isso é fazer com que eles sejam capazes de trabalhar em equipe para sair dessa situação. Mas ela até a marcha do livro é até cômica nesse sentido que ela fala, esses burros que não conseguem ver o óbvio para sair daí, que aí eles começam a ficar discutindo, a ficar com fome, até mesmo a alucinar. E, e aí isso funciona como uma última etapa do experimento dele, que ela propõe para eles encontrarem a cura. E aí vem a questão até mesmo da simulação de um incêndio para fazer com que eles imaginem um contato com a sua própria finitude e assim colocarem na balança o que realmente Uhum, vale a pena ou não em suas vidas. Só que na minissérie, de certa forma, isso acaba sendo representado, mas de uma maneira para jogar tudo para o único lugar, personagens que eles não sabem mais o que fazer ali, né, para resolver a uhum. situação. Fala, eu tô com essa família aqui que ainda não consegui dar uma resolução, mas eu não consigo gerenciar esses outros 6 personagens. Ah, deixa eu jogar eles num cômodo aqui. É um problema como adaptação, é um problema em relação às expectativas que já era sendo da galera do Big Little Lies, enfim, é muito problemático o novo. Eu não sei, depois eu fui ver algumas críticas, inclusive algumas críticas nacionais, eu me peguei com um, eu não sei de quem, mas que falava, por exemplo, que o Novo Desconhecido sofria de um problema de nicocentrismo. Hum. E aí, deve ser fácil de pegar porque o tema é muito curioso. Mas depois eu fiquei me pegando para pensar, e sobretudo por esse episódio final, assim. Eu acho que a personagem dela acaba assumindo uma centralidade muito grande, e isso acaba, em dado momento, sendo um problema para a própria minissérie, assim, em termos disso que você falou, assim, de não querer, de não saber muito como se desvencilhar daquelas figuras que são eu vejo como as figuras mais importantes daquilo ali, assim, sabe? A Masha é uma personagem importante, mas é uma personagem que ao meu entender, ela teria que ficar um pouco na órbita, sabe? É, De estimular um pouco o que acontece com essas figuras. Mas eu acho que a questão central são essas personagens e elas acabam ficando de escanteio, porque no final das contas o que a série quer é falar sobre as questões da Marcha e como ela utilizou aquelas figuras para resolver suas próprias questões e como a história dela foi solucionada, assim. então, Então, isso acaba sendo um problema, assim. só para a pessoa que disse que a minissérie sofre de nicolecentrismo ser exposta, e depois todo mundo chegar lá nos comentários, é a Luciana Coelho para Folha. Eu Hum. pesquisei aqui. Eu achei curiosa a definição. E depois, quando a série terminou, faz sentido, assim, isso, né?
colocaram ela como um centro do negócio, quando talvez por ser a Nicole Kidman, né? É. Não sei nem como é que é, como você até falou, né, que é a personagem que aparece muito depois no livro, né? Uhum. E não me soa como uma figura central desde o início, assim. É muito, para mim isso é uma questão muito complicada da minissérie também. A marcha do livro é aquela que fica bisbilhotando pelo computador, ela não fica tendo essa proximidade tão íntima com os mais personagens. Mas, Andrei, E é, não, e é pode... interessante porque, e é até interessante porque a Masha é uma personagem que para mim também é muito mais interessante quando é, quando a gente sabe muito pouco sobre ela do que quando a gente sabe efetivamente quem ela é e o que é que aconteceu com ela, sabe? Então, me parecia ser curiosa uma decisão que fizesse uma minissérie sobre essas novas figuras e que ela fosse uma personagem que só estimulasse questões, conflitos, reações, né, entre os hóspedes, assim. É uma personagem que é mais interessante quando a gente sabe menos sobre ela do que quando a gente acaba sabendo muito sobre o personagem. Assim. Uhum. Eu ia encaminhar, eu ia pegar esse gancho do Nicole-centrismo para encaminhar nossa conversa para uma etapa final, que é sobre o quanto esse trabalho impacta na carreira de Nicole Kidman. E eu acho interessante trazer esse tópico agora, justamente no sentido de que será que a Nicole Kidman ela percebeu a recepção meio dividida em relação a Novos Desconhecidos, ou ela está se deixando mais levar pelo fato de que deu muita audiência para Hulu? Porque é, acho que existe mesmo uma exceção de Nicole Kidman aqui nesse projeto em específico. Eu me pergunto até mesmo nela na posição de produtora. Será se ela necessariamente precisa estar sempre ativa também como atriz para conseguir viabilizar um projeto como produtora? Também tem isso, às vezes Novos Desconhecidos é algo que ela gostaria de transformar em um filme, uma minissérie, seja lá o que for, mas que também dependia da presença dela como atriz para que acontecesse, para também levantar outros nomes para o elenco e tudo mais. Mas, enfim, o que você pensa em relação ao impacto desse projeto em específico agora, na atual conjuntura da carreira dela? Você acha que vai chegar um momento que ela vai. Porque ela tá, né, com outro projeto da Amazon em que Hum, ela é é, central também como atriz. eu acho que dos benefícios, talvez, futuros, é que talvez a gente não vai ter mais a parceria dela com o Kelly, né? Acho que pela primeira vez em streaming ou TV. A gente agradece o legado, o Big Little Lies foi muito importante e foi muito bom, mas acho que até o momento mesmo dos dois se desvencilharem, ela procurar outras coisas, né? Já que a gente vê uma Nicole tão empenhada em estabelecer novas parcerias, novos encontros com outras figuras, com figuras do cinema, né? E que esgarçam, acabam esgarçando a carreira dela, as possibilidades dela como atriz no cinema, sempre quando ela estabelece parcerias com novas pessoas, que talvez seja o momento dela empreender isso na TV e vamos ver como é que vai ser com a Lulu Wang e aí com a X-Pac, né? Com o pessoal do Gloss, né? Uhum. Mas eu não sei, assim, eu não sei não sei, por exemplo, qual vai ser o impacto dessa minissérie em premiações. Acho que pela recepção tem essa dupla via. Foi uma coisa muito popular, né? Mas ao mesmo tempo não foi uma coisa muito bem recepcionada, né? Então eu não sei o que é que vai pesar mais em termos, por exemplo, da repercussão disso em premiações. Eu acredito que não vai ser um trabalho muito lembrado. Acho que a gente vem percebendo um pouco desse desgaste do Big Little Lies para. A gente pega Big Little Lies, segunda temporada de Big Little Lies, The Undoing, e vamos ver o que é que vai ser agora, mas só o The Undoing, assim,
não teve o impacto que a parceria dela anterior com o Kelly teve, assim. Não sei, eu não Embora acho The Undoing tenha sido a minissérie de maior muito sucesso, né, popular. da É, HBO. sim, Fico sim. pensando muito nisso também. Eu não sei, acho que agora, não com o The Undoing, mas agora com Nove Desconhecidos, eu sinto muito com a relação de desgaste, como aconteceu também entre, por exemplo, a Jennifer Lawrence e o David O. Russell. Porque eu até estava Hum. comentando, eu queria falar, por que ela sempre trabalha com esse cara? Eu falei, mas eu também trabalharia com um cara que sempre tem de papéis que eu tô lá sendo indicado ao Oscar. Mas eu acho que no Joy, e olha que o Uhum. Joy para mim é o melhor filme que eles fizeram dessa parceria aí entre três, quatro É, filmes. É, aí teve um desgaste ali que resultou numa bilheteria tímida. Ela foi indicada ao Oscar, mas só isso também, né? Então, é que eu sempre gostei muito da Nicole Kidman justamente pelo isso, por essa rotatividade em relação aos nomes com os quais ela trabalha. uhum. Ela é uma atriz que dificilmente repetia parcerias, nunca topava muito continuações, e agora ela está numa fase em que enfim, ela já vai fazer Aquaman 2, ela topou a segunda temporada de Big Little Lies, então ela já está se abrindo para sequências de projetos que foram bem sucedidos e está repetindo aí muitas parcerias. E a gente, sei lá, implorando para ela trabalhar de novo com o Lars von Trier da vida, mas agora é o David Kelly que se transformou no queridinho dela, né? Então, eu acho que a gente não tem mais projeto com futuros com os dois envolvidos por enquanto, mas talvez ela repense essa questão mesmo de. Eu acho que não foi nenhuma coisa, não é uma coisa, não foi nenhuma coisa como consequência, não sei, assim, mas eu não acho que tenha sido uma coisa nem como consequência desse trabalho, até porque os outros já estavam meio que engatados, né? Uhum, Mas eu vejo como benéfica, assim, né? Até mesmo com a relação com o público, com esses projetos, assim, porque mesmo que o Nove Desconhecidos tenha sido muito popular, eu percebo também nas pessoas um pouco de uma relação um pouco diferente do que foi lá com o trabalho deles em Big Little Lies, assim, um pouco de desgaste, do público já sentir um pouco de cansaço, já perceber um pouco alguns traços recorrentes, assim, nessa parceria especificamente. Então, acho que um bom. Eu não sei se os outros projetos vão corresponder a isso, mas seria, porque a gente está vendo isso um pouco agitado, né? Principalmente o The Expect. uhum. Mas eu vejo com bons olhos isso, assim, esse esforço de ir para outras direções nessa coisa da TV, do streaming, para ela Uhum. aproveitar um pouco essa popularidade dela e para estabelecer outras parcerias também. De projeto televisivo, o único que tá em vice, então, é esse com a Lulu Yang, né? Que também já tá dando alguns problemas lá na. Onde que eles estão filmando mesmo? Tem o Roar também, né? Que é aquele que é. Acho que cada episódio vai ser uma Ah, atriz, é com a Cynthia Erivo, né? E ela vai fazer, acho que vai ser ela com a Judy Davis, né? Ela vai fazer a filha da Judy Davis. A Judy Davis vai ser uma personagem, acho que ela vai lidar com a questão do Alzheimer e tal. Ela vai ser a filha da personagem da Judy Davis. uhum. E que me parece interessante, uma parceria entre atrizes interessante, que me interessa bastante, pelo menos. E mas é isso, assim, eu não sei. Tem sido. The X-Pac especificamente tem tido essa repercussão um pouco problemática nos bastidores, não sei como é que vai ser. Mas eu vejo como positivo esses novos ares, assim. Uhum. Porque foi assim com a carreira dela no cinema, assim, dessa É. coisa meio aventureira dela de experimentar outras relações, né? Outras parcerias de trabalho. E acho que tomara que isso seja também aplicado. Eu entendo que a necessidade, porque ela precisa dessa cimentar isso comercialmente, né? Uhum. Mas eu acho que já é o momento dessa busca
por se aventurar um pouco mais na coisa da TV do streaming, assim. Uhum. Ah, eu concordo absoluto. E vale lembrar que quando ela se arriscou em repetir parcerias no cinema, não deu muito certo, né? É, O Josh Schumacher, depois de Batman Eternamente, deu talvez o pior filme da carreira dela, que foi Reféns. Lucas, inclusive, em breve vamos homenagear, o aguarde. E também o e o Robert... Baz Luhrmann, né? Baz Luhrmann lá em Austrália. Que é assim, inesquecível, assim, a diferença, né, das coisas. É, Robert Benton, né, que Sim. Billy Bathgate para Revelação, e quem Jane Campion, é, da Top of the Lake 2, né? que foi uma minissérie maravilhosa na primeira temporada e na segunda, nossa, eu realmente achei um pavor, assim, Ah, e vamos, por exemplo, Stephen Daldry, que ela tentou trabalhar de novo e não deu certo. Tivemos, eu só quero podemos considerar também. eu só quero ela de novo com Las von Trier, aí o restante só gente nova, por favor. Ah, mas tinha mais um nome também que eu me esqueci. Ai, que pena. Mas no geral foram esses que ela repetiu. Ah, John Cameron Mitchell também. Mas eu até Exatamente. gosto do How to Talk to Girl at Parties, não sei. Não, eu amo esse filme, É, mas a gente viu que ninguém lembra dele, né? ninguém. Infelizmente, mas eu adoro. Ah, mas é isso, então. Vamos encerrando por aqui, que a gente já dedicou bastante tempo a Novos Desconhecidos. Convido a todos a compartilharem a opinião de vocês em relação à minissérie. E fica também o convite para se inscreverem no Cine Resenhas, onde o Arquivos Nicole Kidman é publicado. E também se inscrevam no Chovendo Sapos, que é o canal do Vanderlei Teixeira, onde há várias análises de filmes. E também Chovendo Sapos é o nome do site dele, acessem lá também. Vanderlei, Tá muito obrigado. parado, mas vai voltar. Meu site, o Cine Resenhas como site só vai voltar agora com os festivais, que, nossa, tá muito tempo sem atualização. Vanderlei, obrigado pela conversa, foi ótimo. Mais uma vez eu me vi pensando em aspectos que eu não tinha passado pela minha cabeça quando eu assisti a minissérie. E é isso, até o próximo episódio, então. Um abraço. Tchau.